série Jornalismo com propósito na era digital, que vocês estão dispondo de tempo aqui conversando com a gente, falando sobre o futuro da nossa profissão. Muito obrigada, tá? Só eu vou fazer aquela apresentaçãozinha, uma apresentaçãozinha básica sobre quem sou eu, e para as pessoas que são novas, para as pessoas que estão assistindo esse webinário pela primeira vez. Bom, vamos lá. Eu sou a Verônica Machado. Eu sou uma baixinha de 1,5 m, muito arretada, e que corre atrás dos sonhos. Bom, tirando isso, né? Tirando esses clichês, eu comecei minha primeira experiência profissional como atriz. Fiz um tempão de teatro aqui em Brasília. Sou brasiliense, moro em Brasília também. E, bom, me formei em jornalismo porque eu queria mudar o mundo. E até hoje eu quero. Mas depois que eu entrei no mercado de trabalho, eu fui esquecendo disso. Fui esquecendo que eu queria mudar o mundo. Porque a gente entra naquela rotina sem fim e a gente, no final do dia, a gente só quer terminar a matéria. Mas eu recuperei essa minha vontade, essa motivação de mudar o meu mundo, pelo menos. Então, eu sou essa pessoinha aqui que vos fala, e aí da foto. Vocês podem pegar meu e-mail, que está aqui disponível no slide, me adicionar no Facebook, me adicionar no WhatsApp. Fiquem à vontade. O que eu mais primo é a nossa interação. Interajam comigo, tá? Estou sempre à disposição para um bate-papo. Bom, quando eu fui repórter do Correio Brasiliense, um dos maiores jornais do Centro-Oeste do Brasil, e fui repórter por alguns anos, cobri a área de suplementos no jornal, então eu escrevia sobre veículos, informática e turismo durante esse tempo. Foi uma experiência maravilhosa. Eu amo ser jornalista, eu adoro ser jornalista, apesar dessa crise toda. E acabou que por alguns acontecimentos pessoais e por oportunidade, eu fui estudar inglês fora por um tempo, e quando eu voltei, eu já sonhava tão grande, mas tão grande, que meus sonhos já não cabiam dentro de uma redação de novo. Então eu não quis mais voltar. E acabou que eu ajudei minha mãe a realizar o sonho dela, que era fazer um negócio de alimentação, porque a minha mãe é talentosíssima para cozinhar, e eu queria muito ajudar a realizar esse sonho dela, e nós montamos uma loja virtual de pratos prontos congelados. E para isso, eu comecei a fazer uma pós-graduação em marketing digital, para que eu pudesse entender como um negócio funcionava. E aí eu comecei a fazer essa pós e o negócio deslanchou. Minha mãe continuou esse sonho dela e eu voltei para a comunicação, que era onde eu realmente gostaria de estar. E aí eu tive uma crise, não sabia direito o que fazer, assim, fiquei muito, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu realmente gosto de fazer, o que eu amo fazer. E né, com essa crise eu descobri que o que me arrepiava o dedão do pé, o fio de cabelo, era contar a história das pessoas. E como é que eu faria isso? Se eu decidisse ser uma contadora de histórias, como que eu ia fazer disso minha profissão? Que tudo clareou na minha mente que foi o que eu sempre fiz na vida, foi contar histórias. Desde quando eu fui atriz, que eu contava histórias no palco, até quando eu fui jornalista, que eu contava histórias de outros jeitos, e que eu amava fazer isso, e que eu amava encontrar as pessoas, entrevistar e contar a história delas. E aí eu resolvi colocar o meu um projeto que eu amava fazer na internet, que é o Vidas Contadas, que está aí para vocês acessarem. Quem não conhece, é o vidascontadas.com.br, a gente está no Facebook também, no YouTube. Eu faço vídeos curtos com histórias incríveis de pessoas comuns. E esse tem sido o meu projeto Menina dos Olhos, assim, é por ele que eu luto todos os dias, e é por ele que eu vivo, tá, gente? Eu vivo hoje Dúvidas Contadas. Eu sou a prova de que é possível viver de jornalismo fora da mídia tradicional, pela internet, fazendo o que ama e feliz. Então, eu realmente passei os últimos anos trabalhando com esse objetivo. Vidas Contadas, ele no último ano explodiu de audiência, de oportunidades. Então, realmente, eu cuido dele com muito carinho. E esse é meu objetivo, né? Com Vidas Contadas.
Depois do Vidas Contadas, eu comecei a pensar no que era o meu propósito realmente na vida. E eu percebi que meu propósito era ser exemplo para os meus colegas jornalistas de que é possível viver de um projeto na internet, um projeto autoral, um projeto que você ame fazer, e da internet, o que é muito descrente hoje em dia ainda, né? E eu gostaria de ajudar os meus colegas a encarar a era digital de uma forma mais fácil. E foi por isso que eu criei o Jornalista 3.0, que é um blog, e tem um site ali também, Jornalista 30, né? Porque não tem o ponto.com.br, estamos no Facebook também, para passar conteúdo para jornalistas serem mais felizes, estarem mais motivados, mais contentes, mais satisfeitos com a profissão. Então, esse é o Jornalista 3.0. Do Jornalista 3.0, eu tive a ideia de fazer uma série de webinários com pessoas fantásticas que eu acabei encontrando nesse caminho, nessa jornada, e que eu acho que seria muito legal se a gente ouvisse um pouquinho essas pessoas. Faria uma grande diferença, como fez para mim também. Então, essa série de webinários tem o nome de Jornalismo com Propósito na Era Digital, porque é isso que eu desejo que a gente tenha. Propósito, porque nós somos muito talentosos. Eu vejo meus colegas talentosíssimos, mas que falta propósito realmente. Por que a pessoa está fazendo aquilo? Ela ajuda alguém com o que ela está fazendo, de fato? Então, eu sinto que falta propósito para muitos de nós. E eu levanto essa bandeira com essa série de webinários. Nós tivemos 3 webinários até agora, e hoje a gente recebe o Anderson Alves, que é um cara fantástico, um cara que já está no mercado há muito tempo e já capacitou centenas de pessoas. Como eu tenho divulgado na internet, ele é consultor e coaching de profissionais de comunicação. O cara é fera. Por coincidência, faz 2 anos, acredito eu entrei em contato com ele no Skype para saber um pouco mais sobre negócios. E depois a gente nunca mais falou. Só agora, com o Jornalista 3.0, a gente começou a se falar e começamos a ver um trabalho um do outro e ver que a nossa vida, sabe? De realmente transformar jornalistas, preparar jornalistas para essa era digital. E para serem mais felizes, claro. Então, seja muito bem-vindo, Anderson. Muito obrigada por estar aqui, viu? Eu acho sua presença muito importante e enriquecedora para o meu projeto e para todos nós que estamos aqui no webinar. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, todos os nossos colegas que estão acompanhando aí do outro lado. E o prazer é todo meu, Verônica, de poder participar. E assim, realmente eu, como você, eu acredito nesse propósito, né, que é de realmente poder ajudar os amigos, os colegas que são comunicadores. Eu não sou jornalista profissional, mas eu trabalho com jornalista há praticamente 15 anos por conta dessa questão da comunicação digital, né? Então eu venho trabalhando, ensinando, treinando, capacitando e já nós temos aí um bom tempo, né, de estrada fazendo esse tipo de trabalho e o mais importante, tendo resultados de fato, sabe? Que o meu maior prazer é ver que a gente conseguiu, é ver que eu consegui mudar a vida de um profissional ou até mesmo de estudante, tá? Então, é bastante importante isso e realmente é um prazer poder estar aqui com todos vocês que estão aí do outro lado acompanhando a gente. Valeu. Mete bronca, Anderson, é com você. Opa, então vamos lá, que a gente tem aí, você controla aí os slides, né? Que aí eu fico mais à vontade para falar. Tá bom, tá Eu bom. mandei Lembrando, algumas galera, mensagens. pessoal, que vocês podem interagir com a gente, por favor, até, tá? Mandem perguntas, opiniões, tá? O chat está aberto para a gente realmente interagir. Então, fiquem à vontade. Manda ver, Anderson. Só lembrando, se eu olhar aqui para um lado ou para o outro, é porque eu estou vendo as perguntas de vocês, eu estou aqui com 2 telas, né? E realmente a minha webcam, eu tinha que ter tipo um prompter aqui para estar olhando dentro, né? Mas eu tô no foco, pessoal, e aí eu posso ver as perguntas, tá? Fiquem à vontade para perguntar, com certeza que o nosso objetivo aqui, o meu objetivo aqui, é poder transmitir assim, maior número, maior assim,
maior número de informações possíveis que possa trazer um propósito para vocês e que possam transformar alguma coisa a partir de hoje, a partir de amanhã, que você puder colocar em prática, tá bom? Então, bem, sobre a minha pessoa, eu sou formado em design de interface e eu tenho um MBA em marketing internacional. Eu também estudei gestão avançada de empresas na Universidade Autônoma de Barcelona, fiz uma pós-graduação em direito penal, muito por conta de crimes cibernéticos, né? Então, eu fiz essa pós. E Nossa, desde. diferente, Anderson. Pois é. Então, desde 97. Minha tela aqui fechou. Pronto, voltou. Desde quando a internet entrou no Brasil, gente, assim, mais ou menos 97, 96, eu comecei a trabalhar com internet, ou pesquisar, ver, né, e realmente começar a usar. Interessante que naquela época, o que que acontece? Eu comecei em um negócio, né? Não se falava nem de comunicação digital, de marketing digital, não se falava muito a respeito disso. E tudo começou porque meu irmão, o meu irmão mais novo, ele tinha um site de piada, Verônica. Olha só, naquela época do KD, 97, 98. Então ele tinha um site de piada e, por incrível que pareça, meus amigos, o site de piada dava um monte de acesso. Então ele Pô, descobriu mas uma já era coisa. muito bom, porque naquela época era difícil fazer, né? Não era qualquer pessoa que fazia um site naquela época, então. Então, e o mais incrível, ele fazia isso mais ou menos com 12, 13 anos, inclusive o pessoal do estado de São Paulo, Estadão, entrevistou ele e falaram que, assim, a matéria saiu como o web design mais novo do Brasil, Olha entendeu? só. Então, ele tinha morado fora também, e aí o que que acontece? Ele pegou e ele descobriu aqueles banners americanos que a pessoa clicava e você ganhava cents, né? E ele começou a mascarar os banners atrás dos links das piadas, então ninguém via isso aí. Então toda vez que a Vixe. pessoa estava clicando na piada, ou clicando no link, etc., computava banner para ele, computava cents. E Eita. aí, nessa época, começou a ganhar uma grana boa, 200, 300 dólares por semana, que era no Banco de Boston, né? E nessa época também eu dava aula de guitarra, eu gostava muito de tocar, só para vocês terem ideia. E eu falei assim, rapaz, esse negócio de piada não é legal, não. Acho que é interessante a gente fazer um site de música para baixar, né, para as pessoas baixarem MP3. Por que isso, gente? Porque estava na época do Napster. Eu não sei aqui quem lembra do Napster, Uhum. mas o Napster foi aquela coisa que começou, né, com transmissão de MP3, distribuição de MP3 e aquela confusão com as gravadoras, né? Mas o que que eu fiz? Olha só, eu já usava marketing digital, comunicação digital, mas não tinha livro, não tinha nada por conta disso, ou que falasse a respeito disso. Então eu peguei, fiz um site, o nome do meu site chamava Anderson C, porque já tinha outros nomes, então eu botei ou era Anderson A, Anderson Alves, alguma coisa assim, .com.br, e eu comecei a ripar música, a expressão da época, ripar. Eu pegava CDs raros de pessoas assim que eu conhecia que tinham CDs raríssimos, só para você ter ideia, um CD, uma caixa com 2 CDs, por exemplo, custava R$ 800, né? E aí eu subi essas músicas, coloquei tudo em MP3, passei 2 semanas no KD, na Na época época era era o KD KD, mesmo. tá? Então eu passei 2 semanas no KD, entrando em site por site. Isso, eu entrei cadastrando site por site, entrando em cada site, pegando e-mails das pessoas, né, de cada site. Então, depois disso, eu fiz uma propaganda no meu bloco de notas e saindo e-mail para todos eles. No outro dia, o pessoal começou a visitar meu site para baixar música. E eram sites de música, tá? Porque naquela época não tinha blog, não tinha comunidade, não tinha redes sociais, não tinha nada disso. Então, cada um tinha o seu site. E eu não sei se vocês se lembram,
mas tinha quais estilos musicais eram mais famosos e eles estavam alinhados, tinha um ranking, eu não sei se o pessoal aqui vai lembrar disso, mas tinha lá forró, axé, rock e tal, e o rock, o blues, assim, dava mais acessos, né? Tinha mais sites relacionados. Então eu saí mandando aqueles meus MP3 e cada MP3 com certeza tinha um banner atrás. E aí começamos a ganhar 500, 600, 700 dólares por semana por conta Mas dos assim, isso cliques. porque não tinha E a gente Google, poderia estar né? vivendo disso até hoje se não fosse o FBI. Não, isso porque não tem Google, porque Exatamente. hoje o E eu Google poderia saca viver disso isso e te hoje se pune. fosse. Com certeza. Então, assim, mas eu te falava, eu estaria vivendo disso se não fosse o FBI ter fechado o meu site e fechado os sites de MP3 na época que ele conseguiu. Então, assim, foi bem engraçado. Foi o meu primeiro contato, né? Meu primeiro contato com negócio na internet, antes da bolha, na verdade, né? Coisa de bolha que foi de 99 para 2000. Então, assim, gente, desde que começou a internet, que chegou o primeiro ponto no Brasil, em Brasília, eu comecei, né? E aí eu fiquei maravilhado e tal, e foi quando eu comecei realmente a acompanhar basicamente tudo que acontecia nessa época, né? E essa foi a minha primeira experiência com marketing digital, com comunicação digital. Na verdade, essas expressões nem existiam, né? Uhum. E aí depois, o que que você começou a Então, fazer, assim? depois dessa época, o que que acontece? Então, aí eu me formei em design de interface, né? Morei 2 anos na Inglaterra depois que eu formei. E aí, pois é, Raquel, foi uma correria, né? E então eu fui para a Inglaterra e aí lá eu abri uma empresa com um amigo meu. Eu fiz a marca de um rei de Gana, o King Itaquia III. Quem quiser depois dar uma olhada, ele morreu em 2012, mas foi bem legal. E fiz também de uma ONG que chama o .co.k. Quem quiser dar uma olhada, depois eu dou uma olhada aqui do Mas lado isso se você eu fez estou com enquanto esses estava na sites. Inglaterra? Acho que ele ainda está ao vivo. Terra. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ecolocal, só para mostrar para o pessoal, quer ver? Ecolocal. .uk. Vamos ver. Aí vocês podem dar uma olhada lá. Bem, aqui a gente está. Eu estou olhando na outra tela aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver. Não. Apareceu uma outra coisa aqui. Eu não estou encontrando agora, mas eu devo estar errando o endereço. Então, assim, voltei e nessa época, e é bem legal falar isso, não tinha lá em 2007, 2008, não se falava de marketing digital na Inglaterra, entendeu? Então, assim, existia o Facebook estava começando lá, as pessoas estavam começando a usar mais Facebook. Então, o Orkut no Brasil ainda era uma coisa que era muito forte, né? Eu tinha muito canal de comunicação pelo Orkut ainda. E lá que eu conheci Facebook, fiz lá meu perfil e comecei a fazer algumas coisas lá, né? Então voltei e aí comecei a acompanhar essa coisa de marketing digital, de SEO, né? SEO, né? Alguns chamam SEO, outros chamam de SEO. E foi quando eu encontrei um parceiro muito legal, o Evaldo Bazejo, é um cara assim, é o melhor cara com que eu já trabalhei na minha vida, um super administrador, gerente mesmo de negócio, cara muito bom. E naquela época a gente fez o primeiro curso de marketing digital em Brasília, né? Então eu fazia curso de marketing digital em Brasília e também comecei a dar treinamento, né, comunicação digital para jornalistas. E na empresa eu estava muito jornalista, né? Então eu comecei a ver um filão, eu comecei a perceber que era muito importante estar trabalhando e ensinando realmente, de fato, a gente passava horas
né? Às vezes passava um dia inteiro explicando sobre posicionamento no Google, de acordo com as diretrizes que existiam na época, até porque tem mudanças e vem acontecendo mudanças aí a todo tempo, entendeu? Então, desde aquela época, mais ou menos 2009, 2010, eu venho trabalhando com essa coisa de treinamento e com equipes de comunicação, tanto para empresas públicas como para empresas privadas. Então, também dando aula em pós-graduação, MBA, e foi isso que veio acontecendo nos últimos anos, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente deve ter treinado aí mais de 1.000 pessoas, 1.000 profissionais entre estudantes e profissionais, né? E realmente foi uma coisa que a gente acertou bastante. Tem trazido assim um propósito, tem mudado a vida das pessoas, dos profissionais, dos estudantes que estão colocando esses requisitos em prática, entendeu? Então foi muito importante, foi muito legal. É um trabalho assim super prazeroso, principalmente por causa dos resultados, né? Então se vocês entrarem no meu perfil, por exemplo, no Facebook, vocês vão ver vários depoimentos de pessoas que a gente pôde ajudar, que eu pude ajudar, e é por isso que a gente continua, de fato, porque os resultados são legais. São massas. Bem, essa foi um breve comentário sobre o que eu fiz nesses últimos tempos, né? Então, por que ser livre? Bem interessante isso, porque assim, deixa eu ver quem está aqui na sala Cara, ainda. Anderson, deixa eu te falar. Quando eu divulguei o webinário em um dos grupos de jornalistas, veio uma pessoa e falou: Não existe jornalista livre, porque o nome do seu webinário é Por que ensina jornalistas a serem livres. Com certeza. E, e aí veio um e falou assim: Não existe jornalista livre. Eu falei: Mas é porque existem vários tipos de liberdade, né? Então, e aí eu acho super interessante você explicar agora de que tipo de liberdade a gente está falando e por porque se ele é livre, ele está em uma situação em que não é. Então, qual é a situação em que ele não é livre e qual é a situação em que ele é livre? Além de explicar que tipo de liberdade é essa. Bem, a minha veia é assim, o meu contexto é o contexto empreendedor, igual o seu, Verônica. Então você já trabalhou em empresas, né? Eu basicamente sempre fui empreendedor. Então eu nunca fui funcionário público, eu não sou funcionário público, eu não tinha carteira assinada, nunca tive uma carteira assinada. Eu tive carteira assinada foi uma vez, durante 3 ou 4 meses, que eu estava fazendo um projeto, e aí o cara já tinha me dado uma ideia para fazer uma empresa dentro de uma escola que a gente estava bolando um projeto. Então, assim, só para você ter ideia, no meu curso de design de interface, na metade do ano, da metade do curso, tinha minha empresa, né? E eu contratava meus amigos para trabalhar para mim. Então, logo de cara, eu comecei a deixar de fazer design de fato, de fazer site, de trabalhar com Mas imagens isso e é uma exceção, etc. né, Anderson? É Ah, uma exceção. Isso é um comportamento de exceção mesmo. Porque algumas então assim, na pessoas elas verdade, passam muito tempo no mercado formal e tal. Então, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. E isso é uma das coisas que eu tento passar muito para as pessoas, para os profissionais de comunicação, para os jornalistas. É exatamente de tomar cuidado com a acomodação. Porque a acomodação ela pode te levar, entendeu, para coisas problemáticas, no sentido, por exemplo, você está no seu emprego, está fazendo só aquele beabá, digamos assim, entendeu? E de repente vem uma recessão. Se você não está preparado para isso, se você não tem construído o seu nome, ou você não anda fazendo contatos constantemente, simplesmente a pessoa te corta e você está na rua da amargura, não sabe o que vai fazer. Então, o interessante e uma das coisas que eu falo muito para as pessoas, né? Todos os estudantes onde eu dou aula, MBA, ou pós-graduação, ou nos cursos, ou nos treinamentos, eu sempre falo a respeito disso. Trabalha o seu nome, né, para você poder sempre ter
essa liberdade, que agora é o que a gente está falando, de você poder escolher. Ah, então significa que eu posso fazer qualquer coisa na hora que eu quiser e etc. Depende, se você construir para isso, eu posso te afirmar que jornalista não vai passar fome. Entendeu? Você tendo aí sabendo se portar e sabendo construir um perfil profissional de fato, usando a internet, usando a comunicação digital, você realmente pode galgar outros horizontes, você pode ter mais perspectivas do que simplesmente estar trabalhando num jornal, de estar trabalhando numa TV. Ah, não, Anderson, mas isso é o que eu gosto, é o que eu faço. Eu acho isso muito interessante, mas é importante, e isso é uma coisa que eu indico, que você possa pensar mais do que isso e se projetar dessa maneira. E assim, a gente tem muitos depoimentos, tá, de pessoas que usaram esse tipo de coisa e eles estão começando a ter essa liberdade. Mas que liberdade? Por exemplo, de escolher emprego, liberdade de escolher um projeto, entendeu? De dizer não para uma coisa que poderia tomar muito tempo dele, ele não seria, por exemplo, recompensado à altura, entendeu? Entrou mais uma pessoa aqui, né? Luiz, Gorete, tem um pessoal legal. Olha, É um prazer estar com vocês aí, gente. bom, Anderson, em questão dessa liberdade, eu acho que eu tenho de citar dois tipos. Um foi o que Claro. você citou muito bem em relação à liberdade de escolha. Ser livre, mas como assim ser livre? Ser livre para escolher. Ser livre para escolher se eu quero a TV, se eu quero a redação, porque eu gosto, ok. Mas se aquilo não for o que você gosta, você não tem que ficar lá porque você só tem essa opção. Então, liberdade de escolher. Cara, eu já tenho nome, eu já tenho minha segunda opção, já tenho meu projeto. Eu no último ano, eu tenho estudado um pouquinho com os meus colegas e tal, quem está à minha volta, autonomia. E autonomia significa poder. E um dos princípios, na verdade, da autonomia é você ter diferentes e pequenas fontes de renda. Porque se uma fonte de renda, cara, se você tem uma só fonte de renda e ela for a sua maior, assim, a grande, pô, se você perder, o que vai ser de você? Né? Se você não for um servidor público, no Só caso. para te dar um exemplo disso e para o pessoal que está ouvindo a gente, Verônica, vou te dar um exemplo clássico, tá, do que acontece. Por exemplo, o ano passado teve as eleições, né, 2014, né, 2013, 2014. Então, as pessoas, teve muitos profissionais de comunicação foram contratados ou que já estavam trabalhando com alguns candidatos ou com alguns políticos. E o que aconteceu? Teve as eleições e muitos perderam, claro. E jornalistas, profissionais da comunicação que foram contratados para aquele job e que tinham promessas, etc., eles perderam, né, aquela oportunidade, ou muitos foram demitidos, de fato. Tá? Se você vê, assim, nessa época eu tive muita gente me procurando, né, jornalistas que apostaram num candidato ou num deputado, que ele seria reeleito e tal, e simplesmente a coisa não funcionou, tá? E o pessoal foi demitido. Então, isso foi uma coisa que aconteceu muito, assim, é uma coisa que me marcou bastante, porque, gente, não foi um, dois, três, quatro, cinco ou seis que vieram me perguntar, Anderson, eu posso te mandar currículo, você tem uma oportunidade? Foram muitos, mas muitos mesmo, tá? Então, esse é um caso bem clássico, eu gosto de falar, que é um exemplo de uma situação que a pessoa estava apostando, ou já vinha trabalhando com aquilo, e veja, existia jornalistas, assessores de comunicação, tá certo? Que assessores de imprensa, na verdade, que já estavam acompanhando um político, né? Um deputado distrital, deputado federal, distrital, o caso de Brasília. Então, o cara não foi eleito, resultado, a equipe toda se desfez. Então, assim, muitos ficaram
comprometidos, né, porque não tiveram como se recolocar depois. E daí vem É. essa questão da liberdade que você está falando, Verônica, que, assim, você está trabalhando numa linha, mas se você estiver costurando oportunidades, e é isso que eu sempre falo, né? Se você estiver sempre em contato com oportunidades e construindo realmente uma trajetória sua, um perfil profissional, a gente vai falar disso mais para frente, tá? Vai ser muito difícil você, meu amigo jornalista, pessoal da comunicação, você não ter escolhas. Você, de fato, você vai começar a ter escolhas, porque existe realmente muitas oportunidades para jornalistas. Até porque existe pessoas que não são jornalistas, que estão fazendo trabalho de jornalista, estão tendo bastante sucesso. A gente vai falar disso mais para frente. Um outro tipo de liberdade que eu ia citar é uma liberdade mental. Porque eu costumo dizer que meu pior inimigo sou eu mesma. É E verdade. eu acredito que seja assim para a maioria das pessoas. Cara, é muito difícil dar o primeiro passo. É muito difícil pensar em alguma coisa. É muito difícil sair da zona de conforto e fazer alguma coisa. Então, por que ser livre? Porque essa liberdade e é a que eu acho que é a mais importante. É a liberdade da sua autossabotagem. A gente se autossabota o tempo todo. Não vou começar meu projeto agora não, porque eu vou esperar um pouquinho mais, vou esperar o Natal, vou esperar o Carnaval, vou esperar a Páscoa, quem sabe, né? Ou então, não, deixa eu quando eu tiver mais dinheiro na minha poupança, você nunca tem mais dinheiro na sua poupança, porque você gasta sempre com seu cartão de crédito. Ou, cara, você tá sempre arrumando uma desculpa que pro seu cérebro ela é muito razoável, só que ela não é. Então, cuidado com a autossabotagem, sabe? Você precisa ser livre. E como esse tipo de liberdade mental que eu digo, ela é alcançada com autoconhecimento, tá? Então, quando você começar a se autossabotar, dizendo, dessa vez eu não vou fazer, não, vou esperar 2017. 2017 sim, 2017 eu vou com tudo. Pelo amor de Deus, você tem que saber se autoconhecer ao ponto de falar, cara, olha só, esse pensamento que eu acabei de ter, eu estou me auto-sabotando. Então, deixa eu pensar, vou pensar uma outra coisa. Porque a gente conversa com a gente mesmo na cabeça, né? Então, e a gente, direto, a nossa mente está tentando derrubar a gente. Direto. E aí a gente se deixa, sabe, levar por argumentos falsos que nós mesmos criamos. Então, ser livre mentalmente tem a ver com autoconhecimento, coragem. Olha no espelho, esse ânimo, mulher, homem, ânimo, coragem. Eu vou fazer 2016 ser diferente para mim e eu vou ganhar dinheiro com isso. Cara, essa semana eu me encontrei eu tenho um grupo de amigas, 7 amigas, somos amigas há 20 anos. E nos encontramos, assim, uma vez por mês a gente se reúne, mais ou menos. E nesse encontro que aconteceu semana passada, elas estavam me contando a história de um cara que enfiou na cabeça que ia ser milionário. Enfiou. E assim, ele fez parte de Beleza, hein? teste, assim, ele fez um teste, sei lá, do quê. E a mulher falou assim, e aí, quais são os seus planos? Eu vou ser milionário e vai ser muito em breve que eu vou conseguir isso. E o cara não tinha nada. O cara não era rico, o cara estava longe disso, o cara não tinha nada. Ele tinha uma ideia. Só que eu costumo dizer, por conta de alguns amigos que me ensinaram isso, é que uma ideia não vale nada, tá? Já pega a sua ideia maravilhosa da sua cabeça e joga no lixo, assim. Tem um vídeo de um colega que deu descarga, assim, na sua ideia. Aí você, caraca, como assim, Verônica? Como assim? A ideia é tudo, é o começo. Não, a ideia não é o começo. A ideia não vale nada se ela só estiver na sua cabeça. A ideia só vale alguma coisa se você fizer alguma coisa com ela. Então, existem várias formas de pensar com você mesmo para te libertar da sua própria mente, da prisão da sua própria mente, que é necessário para a gente fazer alguma coisa diferente em 2016. Vamos ser diferentes. E voltando à história do cara que queria ser milionário, eu estava falando para as minhas amigas, cara, esse cara vai ser milionário. Do jeito que ele falou que ia ser, não tem outro destino para ele. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: se você colocar na sua cabeça o que você quer,
que você não é clichê. Eu jurava que eu pensava que isso era clichê. Ai, pensa positivo, coloca isso na sua meta que você vai conseguir. Eu achava isso ridículo, assim, bobagem. Cara, não é bobagem. Realmente funciona. Porque quando você coloca na sua cabeça o que você quer realmente, e você diz que vai conseguir, todos os seus passos a partir de agora vão ser para isso, vão te levar para isso. Então, cara, essas duas liberdades que o Anderson falou e que eu complementei são muito importantes para nós jornalistas. A primeira, ser livre para escolher, pessoas ter também escolhas, possibilidades, sabe? Ficar preso num lugar só para ele te deixar na mão a qualquer hora e você ficar com medo do próximo passaralho, cara, não é a melhor situação do mundo. Agora não adianta ficar reclamando. Faça alguma coisa para mudar. E você pode fazer, sabe? Alguma coisa para mudar. E a outra coisa é a liberdade mental, que é você pode fazer alguma coisa para mudar e pode ser agora. Então era só para complementar. Caramba, falei pra caramba, né, Anderson? Foi mal. Mas Não, eu e é interessante, é importante ter essa visão, porque, veja só, opa, minha tela ficou escura porque fiquei sem mexer nela. Ótimo, voltou. Então, Raquel está falando aqui que concorda, né, plenamente com isso, Gustavo também dizendo que é verdade. Amigos, deixa eu contar uma história para vocês, uma coisa que eu tenho visto muito no mercado. Tem pessoas que se submetem a subemprego, entendeu? Porque ela não consegue ter uma perspectiva melhor. São profissionais, são bons profissionais, e eles, e eu falo muito isso nos meus treinamentos, nos cursos, nos eventos que eu faço, eles se submetem a coisas, né? Por exemplo, você vai ver uma vaga para jornalista. Então, eu preciso de um jornalista que saiba de comunicação digital, que entenda de programação, PHP, MySQL, que trabalhe com WordPress, que faça campanhas no Google AdWords, no Facebook Ads, etc. Então, quer dizer, várias informações e que seja, por exemplo, especialista em marketing e que consiga atender o público. Então, por causa do desespero e da falta de especialização, e eu não vou dizer especialização em termos de pós-graduação, tá, meus amigos? Porque veja só, uma empresa, ele avalia seu currículo em mais ou menos 15 segundos. Então, se você não estiver tão alinhado com o seu currículo ali e não for diretamente o que a pessoa uma carta fora, entendeu? Eu já peguei jornalista velho, gente que tem muito conteúdo, com muita informação, já passou por várias empresas, vai mandar currículo, ele tem um currículo formatado e fica mandando aquele mesmo currículo para um monte de gente, um monte de empresa, entendeu? Essas coisas não funcionam. Então, assim, pessoas travadas, pessoas encaixotadas, né? Profissionais encaixotados. E é importante, de fato, você perceber as oportunidades, e que no caso aqui nós vamos comentar bastante da comunicação digital, de você se promover, tá certo? Porque realmente você consegue visualizar uma luz no fim do túnel. Eu até fiz alguns anúncios aí, né, falando sobre a crise, sobre jornalistas que estão sendo demitidos e etc. E eu peguei muita gente acomodada, mas muita gente mesmo, vem falar comigo. E assim, primeira pergunta que eu faço, poxa, como é que é seu book? Você tem um site, alguma coisa nesse sentido? Não, o cara, por exemplo, você vê muito profissional que parece que ele não é jornalista, ele trabalha mais numa outra coisa por conta de um hobby, por exemplo, sei lá, dançar. Eu vi um caso desse, por exemplo, a menina trabalhava lá, ela dançava numa escola de samba e etc, entendeu? Então não comunicava aquilo. E as pessoas falavam, essa menina deve estar numa vida boa, porque ela só dança e de repente ela é jornalista nas horas vagas, entendeu? Então eu estou falando isso para você porque para mim funciona muito. E para as pessoas que eu tenho comentado e que eu tenho ensinado, posso dar vários casos deles, tem funcionado. Só duas observações, Anderson, desculpa te interromper. Eu queria colocar a minha opinião, pessoal. É um pouco polêmico e vocês podem concordar ou não. Façam um filtro de vocês, ok?
Mas a primeira opinião foi em relação ao que o Anderson falou sobre as especializações e não necessariamente de pós-graduação. Gente, cara, não sei nem como dizer isso, mas na minha opinião, um diploma não vale nada se você não fizer alguma coisa com ele. Beleza, você se formou em jornalismo, você fez sua pós, tá aqui, ó, o papelzinho. Mas se você não faz nada com aquilo, com aquela informação, isso é conhecimento. Então é o seguinte, se você vai lá fazer sua entrevista de emprego, o que não, se Deus permitir, não vai acontecer comigo, porque eu vou tocar o meu projeto e vou ganhar dinheiro com ele. Mas, por exemplo, se você vai lá entregar seu currículo, cara, se você não fez nada lá, você pode um doutorado, você pode ser PhD, mas se você não fez nada com aquilo, do que é de fato, que informação que você fez com... O que você fez com aquela informação? Porque transformar uma informação em alguma coisa é conhecimento. Então, na minha opinião, nada importa se você é doutor, PhD, se você não faz nada com aquilo, não adianta. Eu prefiro uma pessoa que não tenha nem se graduado, mas que faça alguma coisa, que tente, que experimente, que produza, do que uma pessoa que tem um monte de certificado e não faz nada com ele. Essa é a minha primeira observação. A segunda observação foi sobre o que a Gorete falou. Ela falou que entende que é uma desvalorização, às vezes, do bom profissional. Há pessoas produzindo textos com 1.000 palavras por R$3. E então vamos perdendo a concorrência. Mas entendo que há pouca exigência em relação à qualidade dos textos. Bom, eu tenho uma opinião sobre isso, Gorete. É o seguinte. Eu sei como é que funciona esse negócio dos R$3 por artigo, por 1.000 palavras. Tem um site chamado freelancer.com, que inclusive eu fazia parte, não faço mais, que eles estavam pedindo isso para as pessoas. E eles nem fazem questão que seja jornalista, que pode ser qualquer uma. Eu tenho que discordar de você, Gorete, porque eu penso um pouquinho diferente. Eu penso que essas pessoas que aceitam fazer o artigo por R$3, eles não são meus concorrentes. Porque eu sou melhor do que isso. Porque, Gorete, você é muito melhor que isso. Porque seu texto é de qualidade. Porque você vai montar seu blog e vai fazer uma coisa tão de qualidade, você vai ser tão boa no que você faz, que isso não vai ser nem perto, isso não tem que ser concorrente seu. E outra, uma coisa que eu sempre digo, estar na internet não é arrumar mais concorrentes. Estar na internet é uma rede colaborativa. Então, assim, eu e o Anderson tem a mesma causa que eu, ele faz um curso para jornalistas, eu vou fazer um curso para jornalistas. O último webinário foi com as meninas do Reinventa Jornalista, que tem a mesma causa que eu. E que, cara, nós não somos concorrentes, nós somos complementares. A gente precisa se unir para dar força um para o outro. E essa rede colaborativa só a internet dá e é maravilhosa. Então, assim, se tem um cara que está aceitando R$3 para fazer 1.000 palavras, cara, esse cara não é muito bom, né? No que está fazendo. Eu quero desmistificar uma coisa aqui, Verônica. Uma coisa que a Gorete está falando, a Ana, tá? O que você diz. Gente, eu vou contar uma história séria para vocês. Veja bem, as pessoas que me contratam, elas não avaliam a minha formação. Sabe o que elas andam avaliando? E sabe por que elas entram em contato comigo? É sempre assim. Anderson, eu vi um depoimento. Anderson, eu vi você dando um treinamento. Anderson, isso, Anderson, aquilo. Tudo o que eu posso e o que está nos meus sites. Tá certo? Então, eu faço a internet trabalhar para mim. Tá certo? Então, assim, pessoal, como, Gorete, uma pessoa, e isso, a minha experiência, ela tá online, entendeu? Então, o que acontece? Eu mostro também, muito, né? Porque eu me promovo, Verônica, entendeu? Eu me promovo, Ana, eu me promovo, Gorete, amigos que estão me ouvindo aí, eu me promovo. Então, isso aqui é um ponto, eu já tô com a língua coçando para falar mais na frente, Verônica. Eu tô vendo o nosso tempo está corrido. Ó, o Luiz Carlos aqui antes. Com relação ao empreendedorismo, estou muito querendo montar um web rádio, trabalhar em rádio com experiência e esportes, mais do futebol.
Luiz, deixa eu te contar uma coisa agora, gente, tá? Então, por exemplo, eu estava fazendo um curso de telejornalismo e uma pessoa me procurou e ela falou assim: Olha, eu sou vereadora numa cidade e eu queria uma ideia, Anderson. Ela só perguntou uma ideia. Eu fui comentar alguma coisa com ela. Eu falei, ela me perguntou: o que eu posso fazer na minha cidade, onde a internet é um pouco fraca e o pessoal usa muito celular? Eu falei: faz uma web TV no YouTube. A mulher colocou isso em prática. E aqui vem uma outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. Existe uma coisa da gente falar e a outra é a pessoa colocar em prática. Às vezes, a falta de crença nela mesma é tão impressionante que ela não consegue romper para fazer uma coisa diferente. Ah, Anderson, você é muito visionário. Meus amigos, eu estou vendo isso a todo tempo. Então, por isso que eu posso falar para vocês. A Verônica é um caso, é como ela me encontrou há 2 anos atrás, falou comigo há uns 2 anos atrás, perguntando por oportunidades. Se eu não me engano, eu falei sobre comunicação digital para ela, eu também devo ter falado alguma coisa, e é uma mulher que botou em prática. Então, quer dizer, ela já está desbravando e ela já está despontando. Não se iludam que daqui a mais 1, 2 meses ela vai estar com um grupo de 1.000, 1.500 pessoas aqui, tá certo? Mas o trabalho tem que ser feito, tá? E a boa surpresa, vamos aos resultados. Ela me ligou agora, tem 1, 2 semanas e falou: Anderson, eu fiz aquilo que você falou, tá dando super certo. O secretário do estado entrou em contato comigo e quer levar para as outras cidades do estado. Tá aí, a pessoa que você deu exemplo, né? A pessoa que eu dei a ideia, eu dou muita ideia. Um amigo meu, o Evaldo, que eu falei para vocês, às vezes ele fala para mim assim: Anderson, você dá muita consultoria gratuita. Gente, entre eu falar e a pessoa fazer, existe um abismo muito grande. É aquele lance da ideia, né? A ideia não vale nada. Então, assim, Luiz, eu tô te dando um caso, um exemplo aqui, Luiz, prático. E ó, vou te falar. Não é uma cidade grande, meu amigo. Eu estou te falando de uma cidade do interior do Nordeste, tá certo? Então, é isso que está acontecendo de fato com pessoas que querem fazer acontecer. A nossa proposta, a proposta da Verônica é fazer acontecer, é mudar. Por exemplo, a Ana Flávia está perguntando aqui de novo. Gente, eu vou entrar com o meu blog mês que vem, tem 3 semanas que criei um projeto no Instagram e ontem saiu um projeto que não estava acrescentando muito. Deixa eu ver aqui. Me dedicando tanto por falta de tempo. Moral da história: sou recém-formado e todo mundo, repito, todo mundo sabe o que eu faço. O meu trabalho com social media, na assessoria de imprensa, eu acredito muito. Tá certo. Ana Flávia, eu vou te contar outro caso, tá? Porque é isso que eu gosto, gente. Eu gosto de desafio. Eu gosto que eu quero assim que vocês que estão aqui na sala, assim, me questione com coisas difíceis. Eu vou te dar um caso para você, Ana Flávia. Uma jornalista entrou em contato comigo, ela já trabalhava, e um belo dia eu perguntei para ela como é que tá e tal. Ela falou: não, eu não tenho problema para arrumar emprego, pessoas sempre me contratam e tal. Na bendita virada, tá certo? Das eleições aí, terminou as eleições, ela veio me procurar: Anderson, pelo amor de Deus, eu tenho um filho, eu preciso acontecer, tá difícil, me ajuda, vou mandar currículo, etc. Eu cheguei para ela e falei: me liga, eu vou te falar o que acontece, me liga. A única coisa que eu fui ver, só no Facebook que eu quero dar uma olhada, tá? Aí dei uma olhada no Facebook dela, ela me ligou, falei: olha só, você tem que trabalhar com marketing digital, você tem que se projetar, porque você faz muita coisa. Mas no seu perfil ninguém sabe o que você faz, essa é a verdade. Ela: não, Anderson, marketing digital eu já sei, já fiz cursos e etc, inclusive cursos que eu já te vi também lá. Aí eu falei: beleza, você faz marketing digital, só que você não usa marketing digital para você mesma, tá certo? Então, isso, até a Verônica está colocando aí, o jornalismo versus marketing. Eu tenho visto muitos jornalistas fazendo o curso de marketing, mas também tem muitos que acham marketing assim uma coisa que não é viável, que não está afim, etc. Não, assim, eu dou a minha experiência, Anderson, assim, eu já até comentei com você. Eu era uma pessoa contra qualquer... falava em publicidade e marketing para mim era um absurdo. Eu matava e morria pelo jornalismo, pela redação, eu era ferrenha. Então, assim,
Eu sei, olha, eu tive uma experiência depois que eu montei o Jornalista 3.0 de uma pessoa que é jornalista há mais de 20 anos e falou: não confunda jornalismo com marketing. O que você está fazendo, mocinha? Na verdade, assim, cara, eu descobri que eu podia fazer muito mais coisas, ajudar muito mais pessoas pelo marketing do que pelo jornalismo. E eu quero fazer uma ressalva muito importante aqui. O que é marketing? Eu vou dizer para vocês, não é o que as pessoas geralmente pensam, os leigos que pensam assim: marketing ele vender alguma coisa, é empurrar alguma coisa que eu não preciso para mim, cara, é me vender alguma coisa. Marketing não é isso, tá? Esqueçam isso. Marketing é você unir, você levar a quem precisa o que ela precisa. Isso é marketing. Se é uma informação, se é um produto, se é uma ideia, se é uma história, cara, não importa. Tem uma pessoa precisando de alguma coisa. Você vai levar a ela o que ela precisa. E isso é marketing. Não estou falando de um produto que é empurrado e que não que é vendido, que a gente não quer e que a gente é obrigada a consumir. Porque eu fui uma adolescente, vestia vermelho, que lutava pelo socialismo, pelo comunismo, eu era uma maluca. E aí eu sempre fui contra essas coisas de marketing e publicidade. Até que eu descobri que eu conseguia fazer muito mais pelas pessoas entregando as coisas certas a elas. Por exemplo, o Jornalista 3.0. Eu entrego informação para jornalistas que precisam daquela informação. E isso é marketing, tá? Então Ainda bem que a luz chegou nos seus caminhos, né, Verônica? Chegou, porque é a união dos 4 P's, pessoal: produto, preço e promoção. O que isso significa? É o produto perfeito, com a divulgação perfeita, para a pessoa perfeita no lugar perfeito. Isso é marketing. Então a gente tem que parar com essa rixa, né? A gente tem que parar com essa rixa de que jornalismo não tem nada a ver com marketing. Não, a gente pode se aproveitar muito do marketing para fazer um jornalismo melhor. Então, essa é a minha opinião. Beleza. Agora, e na verdade, Verônica, é muito bom, tá? E amigos, façam perguntas, tá? Que eu gostaria de responder todas quantas possíveis, tá? Então, voltando nessa coisa que a Verônica está falando, o marketing pessoal seu, tá? Você se vender. E agora, pasme vocês, ela começou, tá? A falar sobre comunicação digital e eu falei isso para ela. Falei, olha, fala sobre o que você faz, tá bom? E ela estava desempregada. Deu aí, ela fez o curso de Facebook, tá certo? Quem? E Foi? essa pessoa, essa jornalista, ela fez um curso de Facebook, tá bom? E ela me ligou, ela me deu um depoimento depois, eu falei com ela, eu dei umas estratégias para ela, ela colocou tudo em prática, ela foi atrás de fato, tá certo? Fez um curso de Facebook com a Camila Porto, e ela, gente, deu aí, eu acho que 1 ou 2 meses, a menina foi contratada, ela mudou radicalmente o perfil dela, ela tá dando entrevistas, tá certo? Virou colunista de sites de comunicação digital, falando sobre Google, falando sobre SEOs, falando sobre várias coisas, tá? Mais um exemplo que eu tenho para vocês. Eu posso te dar vários, tá? E assim, o meu tesão do meu trabalho é exatamente pegar uma situação complexa, adversa de algum profissional ou até jornalista, tá? Ou até jornalista, assim, ou até estudante de jornalismo, melhor dizendo, e poder transformar isso, reverter isso. Vou dar outro exemplo para vocês, gente. Uma pessoa me ligou, tá? Ela mandou uma mensagem para mim, Anderson, tá muito difícil de conseguir emprego e eu queria ter uma oportunidade e tal, eu já estou há 1 ano procurando e não estou conseguindo. Você pode me ajudar? Eu atendo pessoas pelo Skype gratuitamente, em troca do depoimento, tá? Para saber se ela foi, se deu certo e tal. Às vezes eu consigo acompanhar a pessoa e ela me dá depoimentos positivos, tá? Então, eu perguntei sobre o Facebook dela de novo. Cheguei lá, ela não falava nada e falei, olha, sabe o que você vai fazer? Você vai começar a falar do que você faz. Meus amigos, deu 2 ou 3 meses, essa mulher veio, mandou uma mensagem para mim, me agradecendo no Facebook,
tá? Dizendo que foi contratada. Ela colocou aquilo que eu tinha pedido para ela, tá? Fez sentido realmente e ela mudou. Isso nós temos também, eu tenho casos de jornalistas mais antigos, gente de 20, 30 anos de profissão que deu uma guinada depois que começou a usar essas dicas de comunicação digital, usar as ferramentas de autopromoção. Facebook, por exemplo, é uma ferramenta de autopromoção, LinkedIn, por exemplo. O pessoal despreza demais LinkedIn. LinkedIn é uma fábrica de oportunidade, tanto para emprego como não, entendeu? Então você pode procurar, e a gente vai falar de dicas mais para frente, mas o fato é, meus amigos, se você não tiver conectado com essa coisa de se promover, de falar do que você faz, e aí vem assim, algumas pessoas me falam, Anderson, mas se eu for falar só de trabalho, vai ser muito chato, porque os meus amigos, eles não vão gostar. Gente, eu vou contar uma coisa muito séria para vocês. Isso é a pura mentira, tá? Eu falo de negócio o tempo inteiro no meu Facebook. Eu já bati 5.000 pessoas, vou mesclar, tá? Se você quer uma dica também, se você fez 5.000, você pega e mescla com uma página profissional sua. Vou começar outro do zero. Não é um perfil 2, 3 ou 4, que isso é uma tragédia para você gerenciar, tá? Então você soma ele, você mescla. E daí o que acontece? Você ganha projeção com isso, tá? Porque as pessoas ficam em contato direto. Ah, mas meu pai, eu quero mostrar minhas fotos. Aí, gente, você tem que ver o seguinte: esse amorzinho com Facebook ou com redes sociais, você tem que ver para que caminho que você quer ir, tá certo? Vou contar um caso sério aqui, Verônica. Esse aqui foi demais, tá? Tô gostando dessas histórias, hein? Mas aqui ó, o que eu mais tenho é casos, tá? Eu tenho vários casos. Deixa eu só ler aqui uma coisa. A Raquel, a Gorete falou, não estou me referindo a um site específico, mas atividade de free online. Meu recorte, Gorete, quem redige 1.000 palavras por 3 é um concorrente. Tá certo. Anderson, depois, se você quiser e puder, visite a fanpage do meu amado projeto. Entre em contato comigo, eu vou deixar meus dados aqui, tá, Raquel? Gostaria muito de falar com você também, de poder te ajudar. E todos que estão aqui, vamos lá, Verônica e Gorete de novo. Bem, vamos lá ao caso, pessoal. Eu dei um curso, tá certo? De sedução online. Tá? Era um evento. Sério? Isso! A gente trabalha com muitas coisas. Disso eu não sabia não, Anderson. Isso, tem vários vídeos meus falando a respeito disso aí. Primeiro, meus amigos, você jornalista que está aí, tanto homem ou mulher, tá? Esse mercado do relacionamento é bilionário, tá bom? E existem pessoas, jornalistas e não, que conseguem falar muito bem, começam a fazer entrevistas, etc. E elas conseguem sair, conseguem ajudar pessoas. Então, esse evento era um evento de relacionamento para homens, e pasme vocês, tá? Era um grupo de mais de 3.000 pessoas, e muitos pensam assim, devia estar cheio de menininho lá falando a respeito disso. Não estava não, tá? Geralmente são homens de 25 a 55 anos da área de TI que não conseguem nem chamar uma mulher, tá? Para um restaurante, para sair, ou não consegue nem falar oi para menina. Adorei esse papo. Não consegue nem falar oi para mulher, tá certo? Então eu fui dar dicas, né, de sedução online, e muito o contrário do que as pessoas pensam, que é assim, a gente vai, você chega e vai falando, olá gatinho, olá meu amor, qual que é seu WhatsApp? Nada disso. Então eu dou umas técnicas bem interessantes, e olha que eu já casei muita gente com isso, tá? Então daí, vamos lá. Galera solteirona, a Gorete sugeriu que o próximo webinário tem que ser como salvar seu relacionamento. Pode ser. Eu vou, assim, tem muito, se vocês forem pesquisar no Hotmart e algumas coisas sobre relacionamento, como conquistar mulher, ou como conquistar um homem, tem muita literatura. Cara, esse mercado é bilionário mesmo. Esse mercado é lindo, entendeu? Então, assim, deixa eu contar para vocês. Um cara chegou e me procurou e falou assim, olha, tem uma pessoa que assistiu o seu evento, é um advogado milionário de São Paulo,
e ele pediu para avaliar o perfil dele online. Ele quer construir um perfil forte na internet, um perfil influente, tá certo? Então, eu peguei, dei uma olhada, e depois de 2 dias eles me ligaram. E eu falei, e aí, eles perguntaram, né, o que você achou e tal. Eles me deram a página dele e me deram o Facebook. Eu falei, olha, o Facebook dele é totalmente fake. Tá, parecia o cara, terno, gravata, todo bonitinho, com a mão no queixo, aquela coisa toda. E o Facebook falando de mulher na banheira e aquela bagunça toda, e falava de política, e uma coisa assim bem largada. Não, assim, as duas imagens não conversavam, gente, não conversavam. E isso, pasme você aí, acontece demais, tá? A pessoa, ela não tem nem o bom senso, ela não tem aquele negócio do desconfiômetro, ela não consegue se enxergar. É uma coisa tão obscura para ela, eu fico assim, perturbado com esse tipo de coisa. Como é que uma pessoa estraga a imagem dela na internet? E gente boa, gente de procedência, né? E eu falei isso pro pessoal, eu falei, olha, essa imagem dele na internet é fake. O que ele realmente é o que está no Facebook. E mais, esse cara tem problema com mulher. Ué, Anderson, como é que você fala um negócio desse? Como é que você sabe? É só você ver. Então, os perfis contam muito a respeito das pessoas. Você acha que eu estou mentindo? Então, você coloca agora aí no Google e escreve assim: redes sociais relacionadas a emprego, empresas investigam candidatos em redes sociais antes de contratar, tá certo? Então, existe isso demais, meus amigos. Muito. Então, isso para quem quer emprego. Imagine se você vai começar um projeto. Tá certo? Então, por exemplo, a Verônica, ela está falando de empreendedorismo, de jornalismo 3.0, mas os perfis dela só aparece ela fazendo dança do ventre. Então, não choca, entendeu? Isso é comunicação. E essa comunicação, tá certo? A comunicação digital, nós, os profissionais de comunicação, não estamos sabendo fazer. E por isso, nós estamos a mercê. E são pessoas que trabalham em agências e etc. Vou contar um outro caso para você. Uma amiga minha de RH contratou um pessoal, um tempo, umas 4, 5, 6 pessoas. Depois de 2, 3 meses, ela foi pesquisar sobre essas pessoas que ela contratou na internet, pessoas se adicionam e tudo mais, né? E ela descobriu que uma menina estava envolvida num monte de grupo de lésbicas, de GLS, etc. Veja, meus amigos, nada contra isso. Se a empresa que ela estava fazendo parte não fosse uma empresa de cunho cristão e etc. Então, veja, se estava acontecendo isso, para um problema, o que aconteceu? Teve que demitir, tá certo? Ai, Anderson, mas e a homofobia, Meus amigos, eu estou falando de empregabilidade. Vou contar outro caso no mesmo segmento para vocês. Um cara entrou em contato comigo pelo Facebook, viu o tanto de pessoas que a gente estava ajudando, gente conseguindo oportunidades e etc. E ele me perguntou, pô, Anderson, eu sou, como é que fala? Eu sou professor de educação física, personal trainer, sou famoso assim, na minha região e etc, mas eu não estou conseguindo romper, está muito difícil. E eu vou logo na cabeça, falei, deixa eu dar uma olhada nas suas redes sociais, deixa eu ver seu Facebook. E aí tá lá ele com eu não sei se era o marido ou era a mulher dele, tá? Que era um outro rapaz, e cheio de fotos deles, se beijando, e fotos na banheira, etc. Cara, o negócio é o seguinte, não tenho nada contra, tá? Eu não sou ninguém para falar isso. Inclusive, gente, eu dou muita palestra, já dei muita palestra para movimentos LGBT e etc. O pessoal gosta bastante, porque eu falo de como se projetar tendo esses pequenos detalhes, né, da pessoa. E aí o que acontece? Eu comentei isso com ele. Eu falei, olha, o público, querendo ou não, a sociedade ainda não absorveu isso aí. Então, ou você está mostrando essa realidade, eu não estou dizendo para você ser um fake, tá, meus amigos? Não estou dizendo para você, então eu vou me anular, não vou falar mais de mim, não vou falar da vida
dos passarinhos, da música, etc. Não, mas eu estou dizendo que você pode falar dessas coisas trazendo um contexto da sua realidade profissional. Aí é que está o segredo do negócio, entendeu? E eu posso te mostrar como fazer isso. A Verônica está fazendo isso aqui, tá? Deixa eu só ver umas perguntas aqui. Estou falando dessa consultoria, viu, bicho? Ana Flávia, eu garanto para você que você vai mudar, que tem você transformar uma realidade. Agora, te entendo como grande responsabilidade lidar com questões afetivas. As pessoas não levam a sério. Olha aqui, ó, Ana Flávia também. O meu último estágio me estaquearam tanto, mas tanto, que chegou na entrevista, fiquei em choque. Ligaram também para minha irmã de um amigo, quem é casado com o gerente da empresa na época. Nossa, muita coisa. Amigos, sobre relacionamento, por exemplo, tanto homens como mulheres. Você vê aquelas pessoas, já vamos entrar no empreendedorismo, que sempre está namorando com uma pessoa. Opa, caiu aí. Verônica, você está aí? Ótimo. Não estou te ouvindo, Verônica. Aconteceu alguma coisa? Voltei. Eu tinha desligado meu microfone. Tá me ouvindo? Não tô. Deu uma queda aí. Voltou. Oi? Beleza. Pessoal, vocês estão ouvindo aí? Tá todo mundo ouvindo? Quem está ouvindo, dá um ok aí, por favor. Quem está vivo aí do outro lado, ok. Beleza. Legal. Então, vamos lá. O que eu estava falando mesmo? Esqueci. Vamos pro empreendedorismo, tá tudo Estava certo. falando, Verônica? O que eu estava falando, pessoal? Me lembra aqui de novo. Perdi também. Eu fui. Vamos para o empreendedorismo. Você estava com o fio da meada aqui, eu perdi o fio da meada. Deu um clique aqui, eu perdi o assunto que eu estava falando. Sem problema, não. De relacionamento. Eu fiquei. Tá. Eu vou entrar nisso aqui na parte de empreendedorismo aqui com vocês. Isso. Então, assim, há possibilidades para momentos de crise. Relacionamentos, Facebook. Ah, tá. Sobre se expor, beleza. Então, entrando no empreendedorismo, tá, gente? Ainda bem que a Verônica está aqui me ajudando. Nossa. Então, assim, a exposição. Eu vou colocar para vocês. O Eric Schmidt, um dos presidentes da Google, ele falou assim: jovens podem ter que mudar de nome por causa de passado na internet, passado negativo. Isso é com jovem, isso é com novo, é com velho. Então, assim, gente, se você quer coisa do pessoal, o seu lado profissional, que você vai você vai fazer de redes sociais uma máquina de contatos para você, tá certo? Então, isso é o que a gente tem visto, é o que eu tenho notado. Eu vou contar, já entrando em empreendedorismo para vocês, um caso de uma pessoa que fez um curso comigo de comunicação digital para jornalistas e ela passou 4 meses depois do curso distribuindo currículo. Distribuía currículo, foi para o Rio de Janeiro distribuir currículo, eu falando, olha, isso não vai funcionar. Sabe o que você vai fazer? Escuta o que eu estou te falando. Faz um site e começa a escrever sobre comunicação digital. É isso que as empresas querem. Elas estão procurando. No caso dela, ela estava querendo procurar um emprego, mas ela podia até se projetar mais. Meus amigos, foi só ela colocar o blog dela no ar, começar a postar coisas sobre comunicação digital e o emprego apareceu 2 semanas. Gerente de mídias sociais, empresa grande aqui de Brasília. Certo? Então, veja, os empregadores querem se conectar, as oportunidades estão para quem está. Ou até um projeto que você tem, como a Verônica está fazendo esse projeto, as pessoas vão começar a se relacionar com você e vão começar a chegar. Por exemplo, a Verônica estava falando que tem pessoas já se conectando com ela, fazendo propostas, né, de negócios, de parcerias, etc. E isso é fantástico, entendeu? Não, Anderson, mas vai demorar, mas começa a se construir. Pode ser rápido, pode ser, entendeu? Pode acontecer do dia para a noite, tá?
É verdade, assim, só voltando para o Pode meu ficar à caso, vontade, Verônica, gente, diga lá. e assim, do último webinário para cá eu já tenho mais novidades, assim, eu posso afirmar com toda certeza que eu hoje vivo do meu projeto, sabe? E tudo que eu consegui no meu projeto, eu consegui pelas redes sociais, pelo meu site, pelo meu blog, pelo YouTube. Então, assim, como eu disse, o Vidas Contadas, que é o projeto do coração, eu consegui um apoio do Centro Universitário de Brasília para apoiar uma série de vídeos. E um desses vídeos, a personagem estava no Rio de Janeiro, ela estava num grande evento de empresários. E eu coloquei o vídeo no ar. Ela estava lá no Rio. Cara, quando o pessoal começou a curtir, compartilhar, dizendo a ela parabéns, parabéns, parabéns pelo quê? Ela falou, seu vídeo está no ar. O vídeo fez tanto sucesso no Rio de Janeiro que o presidente lá da reunião que eles estavam fazendo parou a reunião com 140 empresários para mostrar o vídeo. E chamou ela no canto e falou assim: eu quero essa história contada de todos os meus empresários. Eu banco. Que beleza, hein? E aí ela veio me procurar e falou assim: Verônica, o cara tá Lindo doido, isso. ele quer te Lindo pagar de isso. todo Muito jeito com a bom. história Tá vendo, meus deles. amigos? É isso. E Nossa, assim, e fantástico. aí vocês me perguntam: isso é jornalismo, Verônica? Cara, se contar a história das pessoas não é jornalismo, eu não sei mais o que é. E eu levanto muito essa bandeira, sabe? De um jornalista ser um contador de histórias reais. E o que eu quero mostrar com essa história é que quando eu comecei o Vidas Contadas, eu não tinha a mínima ideia de onde ele ia dar, do que ia acontecer com ele, de onde ele chegaria. Até hoje eu não sei, porque ele não vai acabar tão cedo. Mas a verdade é que é muito possível a gente viver e viver bem com o jornalismo que é a nossa cara, que tem a nossa identidade, que a gente mostra, que a gente vive dele. E linkando com o que você falou, minhas redes sociais, todos são voltados para Vidas Contadas e para o Jornalista 3.0, porque é deles que eu vivo e eles formam a minha paixão. Então é isso que eu convido vocês a fazerem, sabe? Não é nada distante da gente viver de um projeto da internet, não, tá? É muito perto. E eu tô aqui para provar e dizer que é possível. Eu quero dar dois casos, Verônica, a respeito disso. O primeiro é de uma pessoa que eu conheci, a filha de uma jornalista, amiga minha, e o nome dela é Kimberly, tá? A Kimberly, meus amigos, ela começou a escrever uma história num blog, e aí, em questão de 2 anos, ela juntou 20 mil leitores, gente de alguns lugares do mundo. Ela não é jornalista, apenas gosta de escrever. E saiu um livro disso aí, Nem Todos os Amores se Chamam Henrique, tá? Veja, poderia ser 20 mil oportunidades, são 20 mil oportunidades. Então, teve pessoas de fora que fizeram propostas para editar o livro dela. Então veja como é que são as coisas. Outra que me apareceu recentemente, que eu vi, não estou lembrado do nome, uma menina que uma pessoa, né? Uma menina, a gente fala assim, uma pessoa nova, né? Escrevendo sobre viagens, entrou em contato com o pessoal de uma agência, a agência entrou em contato com ela, fez uma parceria, ela viaja o mundo falando sobre os lugares que ela tá visitando e tudo mais. Então, assim, existe N possibilidades. Ora bolas, nós somos jornalistas, nós podemos escrever a respeito de qualquer coisa, entendeu? Política, economia, etc. Mas economia é um negócio tão chato. De repente, se o que você fala está fazendo sentido para algumas pessoas, tem como testar isso, tá? A internet permite, por exemplo, você saber quem é teu alvo, quem é teu público-alvo. O que não pode acontecer, gente, por exemplo, você está escrevendo e está falando, sendo que você não está nem sabendo com quem você está se comunicando. Ou, por exemplo, não está sabendo se você está tendo retorno daquilo. E o pior ainda, tá? Vou contar para vocês. É você ter um blog, você ter um site, você ter uma fanpage com 300 mil pessoas e ganhar um tostão com isso. Eu já vi isso acontecer também. Nenhuma, nem duas, nem três. Então, assim, você ter esse número de pessoas, então você tem que trabalhar um jeito de capitalizar isso aí, fazer o seu conhecimento render. Então isso é uma coisa interessante para você não ter projetos. Eu já vi muito bons
tá? Que a pessoa ela trabalha diretamente, a gente já está entrando aí nas dicas, a pessoa que trabalha muito com blog, com site, mas não ganha um tostão. Tem milhares de acessos por mês, mas não ganha nada. Então, assim, é importante perceber como que você pode se construir, tá certo? Como você pode fazer da sua paixão um negócio que pode ser rentável para você. Ah, você está dizendo que nós vamos ser milionários se nós dinheiro e tudo mais. Você pode ganhar dinheiro, gente. Inclusive, os administradores, os mentes milionárias, o pessoal que o Tony Robbins ensina bastante, ele fala, olha, você faz o que você gosta, provavelmente, tá? Você vai ganhar dinheiro com isso sem precisar se esforçar ou então ser subjugado por uma coisa que você está trabalhando, mas você não gosta, tá? Então é disso que a gente está falando, de você poder realizar. Sobre dicas, então vamos lá. E eu gostaria que vocês fizessem perguntas, coisas bem difíceis no sentido de, como é que a gente pode, como eu sou profissional tal, eu faço isso, eu faço aquilo, qual é a dica que você dá? Eu gostaria de deixar uma dica para vocês aqui, tá? Mas eu vou começar aqui já puxando essa parte aí. Sobre dicas, meus amigos, número 1, construa um perfil profissional no Facebook, no LinkedIn e trabalhe o mesmo conteúdo neles. O que você postar no Facebook, sai replicando. Agora, o número 1 de tudo, você tem que ter um site ou você tem que ter um blog. Se você não tem um site, você não tem um blog, você, profissional de comunicação, você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo oportunidade, tá? Eu te afirmo isso. Eu, entre um profissional que tem blog, que fala sobre a área que me interessa, e um não tem nada, eu vou ficar com um profissional. E não se iluda, não que tem, que escreve, etc. Por quê? Porque isso faz parte do seu contexto. Gustavo falando aqui, eu já pensei diversas vezes em fazer um blog e tal também. Faça, Gustavo, hoje mesmo, começa a falar sobre comunicação digital. Assim, a princípio, isso é o que as empresas querem, mas por outro lado, você pode começar a escrever para um grupo, você pode começar a fazer contatos. Então, hoje, a palavra de ordem para o jornalista é comunicar digital, dar um outro case para vocês. Aquele site, o BuzzFeed, ele é totalmente baseado em conteúdo viral. Pô, Anderson, mas aquilo ali é um mó besterol. Meus amigos, tá virando, tá? É um site milionário, é um cara que trabalha no conceito de conteúdo viral. Pô, mas 5 dicas disso, 3 dicas daquilo, é isso que está rolando. A comunicação na internet é diferenciada. Não adianta ver, eu já peguei muita gente, órgão público, empresas, escrevendo ali aquela coisa toda formal, toda, entendeu? Essa estética, essa plástica não funciona, tá? Se funcionar, você tem mesmo, tá? Se não tiver tendo essa conexão, então o negócio não vai estar funcionando para você. Tem para quem quer dar esse primeiro passo. Número 1, faça um domínio com seu nome, o domínio com seu nome, ele vai perpetuar na internet. Depois faça seu blog, tá? Então você compra o seu domínio com seu nome, você faz seu blog. Ou então eu tenho domínio com nome serviço, por exemplo, quanto a isso, comunicação digital. Eu acho que não necessariamente tem que ser com o nome da pessoa. Se ela tiver um projeto em que ela diga nesse nome a que veio, pode ser também uma coisa muito, muito, muito forte. Então, eu prefiro ser jornalista 3.0.com.br, porque eu quero falar com eles, eu tenho vários sites do também. Que com Verônica Machado, porque afinal de contas, quem é Verônica Machado? Isso já é o seu produto. Sabe? Então, assim, Verônica me salvando, gostaria de criar uma personagem. Isso, por exemplo, mas, pois é, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu acho que você tem que criar um domínio, sim, mas o lance do nome
é algo que deve ser trabalhado, porque existe uma técnica, inclusive, chamada naming, em que você precisa pensar no que você quer atingir com o seu nome. Então, assim, se você quer se promover, eu acho legal, cara. Você é super famoso já, Anderson. Então, andersonalves.com é massa. Mas eu acho que para quem está começando, eu não sei, eu acho que existem essas duas opções, né? De ou você se promover com o que você faz, ele, ó, galera, eu faço isso, Deixa faço eu te aquilo contar outro. sobrenome. Beleza, deixa eu te contar sobre essa coisa do nome. Quando eu comecei, uma graça aqui que sempre eu conto e as pessoas acham muito engraçado. Quando eu fui registrar meu domínio, tinha o tal do um cara famoseiro. Então, assim, quando eu comecei, para eu poder chegar perto do nome desse cara, eu demorei mais ou menos 6 meses. Mas como é que eu consegui superar ele? Muito fácil. Escrevendo no meu blog, toda oportunidade, toda palestra, todo curso que eu dava, eu fazia um post e aí eu comecei a ganhar nome. Fiquei por bom tempo, por mais de 4, 5 anos, como Anderson Alves número 1 no mundo inteiro. Depois entrou um vírus aí, né, recentemente, há uns 6 meses atrás, no meu servidor e detonou meu site todo. Estou começando do zero agora. Só que veja, eu tenho o andersonalves.net, que depois, se vocês quiserem dar uma olhada, mas hoje eu já tenho muito desse conceito do que a Verônica falou, mas eu vejo que você pode ter o seu site com o seu nome, porque é uma marca sua, e você pode se diferenciar, por exemplo, se a pessoa coloca o seu nome, Anderson Alves é um nome, é um nome famoso, ó. É um nome, Anderson Alves é um nome simples, tá certo? Então tem muito Anderson Alves. Entre eles, se você se destaca, coloca seu nome, já aparece você, então isso é uma coisa legal para você. Agora, veja o que acho que foi a Ana que falou, quer ver só? Ana Flávia, ó, o meu domínio é de prosa com Ana. Cai dentro daquilo que a Verônica falando. Beleza, de prosa com Ana. Que Ana, quantas Anas são? Tem, sim. Essa prosa se trata do quê? De repente, Ana, é melhor você entrar pelo lado do que a Verônica está falando, e eu acredito também. Por exemplo, eu tenho um site que chama Aprenda Comunicação Digital. E eu fiz um outro domínio que chama comunicação.digital. Tem uma extensão que é ponto digital. Eu sou dono desse domínio. E o que acontece? Diga lá. Não, mas cara, eu gostei disso, porque tem o nome do projeto dela. Então, assim, eu sei que o nome é muito importante, que o domínio é muito importante, mas de prosa com Ana, por exemplo, pode acabar criando entusiastas ali que gostam do projeto dela, que chegam as crônicas até pelas redes sociais, e o de prosa com a Ana ficar assim famoso pelo nome do projeto. Ótimo, claro mas é isso que eu quero. Isso, é claro que ela tem que trabalhar muito. É isso que eu quero trazer para você, a Verônica. Marca, né? Ela tem que trabalhar muito mais marketing digital, ela tem que fazer com que as pessoas saibam o que é o de prosa com a Ana, fazendo essa ressalva. Mas, assim, tendo consciência de que o domínio é esse, que as pessoas conheçam o nome, sabe? Conheçam o de prosa com a Ana. Essa é a minha opinião. Deixa eu te contar uma coisa a respeito disso também, Verônica e Ana, tá? Então, por exemplo, é como eu te falei, a mesma força que ela vai botar no de prosa com Ana, né? É a força que ela vai botar, por exemplo, anaflavia.com.br, ou então projetos Ana, ou então comunicação digital. O fato é que vai existir um trabalho para levantar esse conteúdo. Sobre isso a Verônica vai falar também depois e a gente fala muito a respeito disso. Daí tem aqui a Raquel Pires que fala, me desculpe se meu comentário fora do contexto, porque normalizou. Eternamente grata pela curtida, fanpage, experiências. Eita, pessoal, a gente tá quase Jornal terminando. Web. Legal. Ana Flávia, meu blog. Pessoal, isso. Oi? Então, deixa eu finalizar aqui pro pessoal. Gente, número 1. Deixa eu tá? Tenha um site, um blog, que fale do seu trabalho, tá certo? Esse site, esse blog, você vai conectar com redes sociais, tá?
Aí, todo evento que você fizer, alguma coisa que você participar, se coloque e se promova a respeito disso. Isso é fantástico para alavancar carreira ou te trazer oportunidades. Participe principalmente de grupos dentro do seu contexto e de outros grupos relacionados a marketing digital, a comunicação digital. Saiba trabalhar com site, saiba trabalhar com SEO, com diretrizes do Google, porque o Google é o que comanda a brincadeira toda em termos de palavra-chave, densidade de palavras. Você precisa conhecer a respeito disso, você precisa pesquisar sobre isso. Tá? A Patrícia está falando, amo jornalismo cultural e internacional, pretendo fazer um blog nesse âmbito. Legal, gente, sobre blog, deixa eu contar mais uma coisa sobre esses projetos, por exemplo. Às vezes chega uma pessoa para mim falando se eu quero fazer um de cinema. Legal, gente, dá para fazer isso, é possível, entendeu? É trabalhoso pra caramba e você tem que se dedicar. Não adianta você só escrever. Então, para você se tornar uma referência, outras pessoas têm que referendar você. Então, você tem que participar desse grupo, de quem são as pessoas que também estão fazendo isso, e você começa a fazer coisa, por exemplo, o trabalho que a Mônica está fazendo aqui, ela está entrevistando profissionais, né, empreendedores, então isso te dá uma palavra-chave que eu quero falar para vocês, a autoridade, entendeu? Você começa a criar autoridade, você começa a ficar grande, e horas, a internet, ela consegue te levar a caminhos superiores, a novas, tá certo? Cristina, o Facebook te dá a oportunidade de Pessoal, criar um domínio. Ah, sim, você pode colocar lá em cima, por exemplo. Já está finalizando aí, né? Patrícia Lima, meu filho, é Patrícia, beleza. pessoal, eu separei algumas Então, assim, dicas. gente, Opa. diga lá. Opa, desculpa, Anderson. Acho que meu áudio vem Pode ficar depois, à aí eu acabo vontade. sempre te atrapalhando. Mas, assim, eu separei algumas dicas, né, pra gente, baseado no que o Anderson falou, pra gente focar e lembrar para continuar no mercado, para a gente se destacar. Eu acho que jornalista não tem que ser daquela coisa de que jornalista não pode ser notícia, não. A gente tem que fazer nosso nome mesmo, porque tem a ver com ser livre em questão de escolhas, né? Voltando àquele finalzinho lá que a gente começou a conversar aqui no webinário. Mas olha só, na minha opinião, jornalista tem que entender, como o Anderson diz, de SEO, ou seja, como ter destaque no Google, como as pessoas podem encontrar seu conteúdo no Google, tá? Então vale a pena se informar mais a respeito. No meu blog do Jornal 3.0, por favor, entrem, tem um post lá muito bacana sobre algumas dicas do que você pode fazer para melhorar seu destaque de ranking no Google. Bom, tem um site blog, que foi o que o Anderson falou, promova seu conteúdo, diga a quem você veio. Outra coisa legal, participar de fóruns de discussão, tá? Se você tem um público, mostre autoridade falando o que você sabe. Então, fóruns de discussão também é uma coisa muito legal. Estar aqui participando de webinários é uma coisa muito legal, dizendo a que veio, se promovendo. Participe de comunidades que tenham a ver com o que você está fazendo. Tem várias comunidades no Facebook, vários grupos, e cria a sua também, sabe? Como a Ana Flávia, inclusive, deu a ideia no primeiro webinário de a gente criar um grupo do Jornalista 3.0. Fomos lá, criamos, estamos interagindo. Então, se você definir o seu público, além de participar das comunidades no Facebook, cria o seu grupo também, sabe? Eu acho que isso é muito legal. Se você gosta de vídeo, gosta de fazer vídeo, cara, vídeo tá fazendo o maior sucesso. Faça seu canal no YouTube, tá? Diga às pessoas o que você tá falando, faça Sobre seus essa coisa artigos. de vídeo, Pode falar. sobre essa coisa de vídeo, gente, definitivamente, vídeo é a mídia número 1 em termos de conexão com pessoas. Imbatível. Eu tive lá na Google, em São Paulo, tá? Só para vocês terem uma ideia, um número para vocês. O YouTube, ele tem mais acesso do que todos os canais de televisão abertos do Brasil. Isso é escandaloso, tá? E anúncio no YouTube
é 5 centavos, basicamente. Você consegue fazer anúncios por 5 centavos. Então, se você gosta de fazer vídeos, ou se você gosta de aparecer em vídeos ou falar sobre alguma coisa, invista muito nisso aí, tá? Porque se eu fosse falar para você começar uma coisa, realmente vídeo, né, associado com seu site, são as oportunidades e tem muita gente fazendo. Ah, precisa de uma mega estrutura? Não, basicamente se você tiver aí com uma webcam, uma Logitech, uma coisa que eu estou usando aqui agora, você pode se projetar muito, tá? É verdade. A Assim, Ana uma Flávia falou outra aqui uma coisa dica, também uma vez, li numa aula da uma outra dica, faculdade. pessoal, além de fazer um A canal no única dica, YouTube para quem jornalista, gosta de aprendam a vídeo, editar, com é certeza. fazer infoproduto. Ou seja, se você sempre quis escrever um livro, mas acha que é muito difícil, acha que depende de editora, cara, eu já estou no meu quarto e-book, sabe? Quem quer realmente vai atrás. Tem diversas ferramentas de e-books para fazer. Então, cara, você não. Meu sonho é escrever um livro. Começa agora. Começa agora e transforma isso num e-book. Depois, quem tiver interesse, só me procurar que eu passo diversas ferramentas para fazer e-book. Então, é uma outra possibilidade muito legal. Inclusive, você pega esse e-book, coloca na Amazon e já começa a vender. Então, sem a necessidade de uma editora. Então, a editora, inclusive, está perdendo espaço nesse sentido. Então, é uma outra dica muito legal. E que dá autoridade, tá? Outra dica muito legal: segmente seu público, saiba com quem você está falando. E a última dica: faça seu nome. Cara, vai lá e mostra a sua cara, sabe? Sem medo de errar. E se errar, não tem problema não, porque quanto mais errar, mais cedo, mais rápido você conserta. Então, só resumindo para quem perdeu, uma pessoa perdeu a minha primeira dica, e eu vou falar rapidinho agora. 1. Aprender SEO, como se ranquear no Google. 2. Fazer um site ou blog. 3. Participar de fóruns de discussão. 4. Participar de comunidades, participar de webinários, estar próximo de quem você gostaria de aprender mais. 5. Fazer um canal no YouTube, se você curte vídeo, cara, é fantástico, são fantásticos os números, como o Anderson falou. 6. E-books, cara, nós jornalistas que gostamos de escrever, uma excelente oportunidade que dá credibilidade, autoridade e dinheiro. 7. Segmentação, saiba com quem você está falando. E 8. Por favor, faça seu nome se você quiser ser livre e poder escolher teu caminho, tá? É isso. Bem resumido, Anderson? Com certeza, eu queria deixar dois links aqui. Um é o do meu site e outro é o do meu perfil no Facebook. Na verdade, ele já bateu 5.000, eu estou fazendo um outro aqui. Mas sobre marca, eu posso deixar o link, Verônica? Isso, pode escrever aqui no chat, fica à vontade, só colocar os links. Então, ó, o meu primeiro perfil, gente, eu fiz, quer dizer, e eu estou virando ele agora. Dá só uma olhada. Eu botei o meu site na época, tá? Então tá aí, ó. facebook.com/www.andersonalves.co. É CO mesmo, tá? E o outro é meu site novo, que eu estou começando do zero, tudo de novo, né? Que é o andersonalves.net. Posicionamento para o Anderson Alves sanfoneiro, né? O Anderson Alves e seus teclados. E agora eu devo estar na sexta ou na quinta página do Google. Então estou subindo devagarinho, daqui a pouco vai aparecendo. E aí, legal, Gustavo. Aparece lá. Eu quero dar dicas para vocês no sentido de, se você puder entrar em contato comigo, deixa eu deixar meu Skype aqui também, Anderson.digital é o meu Skype. Se você puder me ligar, eu te dou uma dica em cima do que você está precisando. E aí você me conta se não deu certo, se não dá certo, pode falar, tá? Mas a troca seria exatamente isso, é você dar um depoimento sobre o que mudou, o que aconteceu para você de fato. Isso é gratuito que eu faço, é só mesmo para ajudar outras pessoas e mostrar as sacadas que a gente está tendo, se pode dar resultado, como é que pode acontecer, tá? Então, É, assim, eu agradeço pra caramba, Verônica, tá? Agradeço todos vocês que estiveram com a gente aí.
Se deu essa furada de tempo é porque a conversa foi boa. Os que a gente vai. Quem ser Verônica mais uma vez e todos vocês que estão aí na sala. Tá? E, Foi um pessoal, eu prazer quero estar com dizer vocês. 2 coisas importantes ainda. 2 recados muito importantes. O primeiro é, alguns de vocês já estão no grupo que a gente criou do Jornalistas 3.0, ideia da Ana Flávia. Então, quem ainda não está no grupo para a gente discutir, para a gente passar a ser Jornalistas 3.0, então, por favor, peçam para entrar no grupo. Eu deixei o link aqui, acabei de deixar o link. Acessem, peçam para participar, que eu aprovo vocês aqui agorinha, tá? Então, participem do grupo de discussão, beleza? Entrem no grupo que a gente criou, que é Jornalistas 3.0, e vai ser muito legal a gente trocar ideia, trocar informação. Participem desse grupo, deixei o link aqui no site. A segunda coisa é que eu quero pedir uma ajuda de vocês. Atenção, atenção, atenção! Essa ajuda é muito importante. Eu quero construir o meu conteúdo, a minha presença na internet da melhor forma possível. E eu quero fazer conteúdos de muita qualidade para o meu público, que são meus colegas jornalistas. E eu quero saber exatamente do que eles, em como eu posso ajudá-los. E para isso eu fiz uma pesquisa, em um formulário de pesquisa para vocês, meus colegas, preencherem quando acabar o webinário. E um formulário no Google, e vai ser de muita serventia para mim, vai me ajudar muito, porque eu vou entender os problemas dos meus colegas jornalistas e vou poder fazer conteúdos muito mais legais, muito mais assertivos. Então, eu estou deixando aqui o link para vocês acessarem e me passarem esse feedback de vocês, tá bom? Vou deixar aqui, tô indo, tô chegando, ai meu Deus, tá vindo. Alguns de vocês já responderam, outros não. Então, por favor, quem ainda não respondeu, me ajude. Responda essa pesquisa, porque eu vou fazer um trabalho melhor ainda e eu vou ajudar cada vez mais pessoas. Por fim, já estouramos o tempo, mas muito, muito obrigada, Anderson, por sua participação. Foi maravilhoso. Eu adorei, aprendi muito com você. Foi uma experiência fantástica. Do fundo do meu coração, muito obrigada por ter tomado o seu tempo, né? Deixado esse tempinho para conversar com a gente, porque eu sei que você é um cara muito ocupado. Então, de coração, muito, muito obrigada. Conte comigo, vamos fazer muitas parcerias. E, pessoal, muito obrigada a vocês também. Nossa, tem gente que está acompanhando os webinários desde o início. Muito obrigada. Me procurem no Facebook, me adicionem. Vamos interagir. Quem vier por Brasília, vamos tomar uma cerveja, é só entrar em contato. Então, muito, muito, muito obrigada, tá? No grupo que eu deixei lá, Jornalistas 3.0, eu queria que vocês deixassem o depoimento de vocês para saber se vocês gostaram do webinário, o que vocês acharam, porque nós acabamos a série de webinários e eu quero saber o que vocês acharam dessa conversa. Então, lá no grupo do Facebook, Jornalistas 3.0, por favor, deixem um depoimento dizendo o que acharam, ok? Muito, muito obrigada. Uma boa noite a todos. E, feliz ano novo, feliz Natal. Nós tenhamos um 2016 maravilhoso. E um 2016 realizador, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos fazer diferente, vamos ser melhor. Vamos colocar os nossos projetos em prática e divulgar. Tá bom? Beijo. Tchau. Tchau, gente. Tudo de bom. Boa noite. Sucesso a todos.